Olá, muito tem se falado da crise econômica europeia e, sobretudo, com a quebra da Grécia, que teria algum tipo de repercussão também na Espanha, em Portugal, na Irlanda. E também se ouve falar muito de recessão. Hoje, por exemplo, a gente ouviu falar que a Inglaterra é o novo país que entrou em recessão também na Europa, além dos outros países, da Espanha, com aquele tipo de desemprego catastrófico de mais de 24%, sendo que 52% entre os jovens. Aí o internauta e o telespectador há de perguntar, tá, isso é lá na Europa, o que é que temos a ver com isso? Na verdade, nós tivemos já no passado muito mais, porque antes da nossa blindagem aqui na América Latina, com esses governos progressistas que deram ênfase à política social, um espirro na Europa ou um espirro nos Estados Unidos era gripe generalizada na América Latina, no chamado mundo emergente, o antigo terceiro mundo. Então nós vamos falar sobre a repercussão dessa crise aqui no Brasil, com o analista político e analista econômico César Fonseca, editor do blog independenciasulamericana.com.br e analista também da TV Cidade Livre de Brasília. Então, César, nossos cumprimentos, é um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre a crise econômica. Lembre-se de que nós conversamos também sobre a primeira vez, foi sobre os juros, né? A baixa dos juros no Brasil. Eu queria saber, por exemplo, César, e para atender também uma curiosidade generalizada, é de que se a Grécia, como tudo indica que vai acontecer, sair da zona do euro, isso vai quebrar a Europa? Leite, a situação está caminhando para uma ruptura. A Grécia não tem condições de cumprir o plano de austeridade que foi acertado com os credores. Ela está impossibilitada de fazê-lo. Por quê? Porque esse plano ele está excessivamente para além das forças dos gregos. O Estado tomou conta de um processo de política fiscal, baixou uma política fiscal determinada pelos credores da Grécia, que acaba com o estado do bem-estar social e instaura o estado da insegurança social. Não dá para conviver com isso. Tanto que as últimas eleições foram ganhas pela esquerda radical, né? E radical de um lado, esquerda, e de outro, a direita, sucumbindo o centro moderado que não consegue fazer a articulação para governar e, consequentemente, levar adiante esse plano de austeridade. Ô Fonseca, se compara muito a situação da Grécia com a da Argentina de 2001, né, quando a Argentina decretou a moratória e disse, olha, devemos, não temos condições de pagar, então vamos deixar de pagar por enquanto. E isso daí provocou uma grande celeuma financeira no mundo inteiro. Eu pergunto, a Grécia, qual será, digamos assim, a primeira consequência de uma atitude dessa, de moratória ou então de negar a dívida? Ô Leite, a coisa é mais ou menos como vasos comunicantes. Eu estava lendo um livro da autobiografia do Hjalmar Schacht, que era o mago das finanças de Hitler, e ele mostra que em 1931, né, um banco da Áustria que estava com problema de caixa, o Danske Bank, foi pro ar. Ele não conseguiu pagar
aqueles credores que correram para a porta do banco apavorado com a crise monetária. A coisa explodiu e detonou toda uma crise ampla no continente europeu que levou a uma intranquilidade geral. Quer dizer, o Lenin já dizia que o grande motor do socialismo internacional são as crises monetárias. Por quê? Porque o cidadão, ele fica num processo de total intranquilidade quando ele vê o poder de compra do salário dele embora. Consequentemente, ele se dispõe a um processo de radicalização política. Hoje, 2012, nós temos os jornais na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil alertando para o grande perigo de uma corrida bancária. Essa corrida bancária, ela decorre dessa incompatibilidade entre o plano de austeridade que os banqueiros querem impor e a impossibilidade da sociedade subordinada aos programas de ajuste fiscal atender. Resultado disso é uma intranquilidade política que leva ao radicalismo, que é aquilo que você falou. As pessoas estão indo para a rua. Qual é a consequência disso no plano global, onde hoje as comunicações se dão instantaneamente? Porque se diz muito que a quebra da Grécia poderia afetar diretamente o euro, né? O euro, todo mundo sabe, é a moeda europeia, a opulenta moeda europeia que veio para se contrapor ao dólar, mas que, em função, da diversidade lá, das características dos países que compõem a comunidade europeia hoje, eu acho que está com 27 países, dos quais parece que 15 apenas na zona do euro, né? Então, a Grécia quebrando, é lógico que vai afetar também as outras economias. A Espanha, que também está na pior, né? Todo dia tem problema na Espanha. Eu vi hoje que o governo espanhol teve de jogar 9 bilhões de dólares naquele Bankia, né? Que é um banco que eles foram obrigados a estatizar. A França também está com uma situação financeira muito difícil, né? Portugal e a Irlanda, né? Essas são de situações assim, digamos assim, melhores, né? E então, o que realmente vai acontecer com a queda, digamos assim, né? Com a saída da Grécia, com o euro em particular? Eu acho que é uma intranquilidade total, Leite, porque a Grécia, ela não consegue, como eu já estava dizendo aqui, atender às exigências do plano de estabilidade, de austeridade. Consequentemente, ela não vai pagar os credores. Não pagando os credores, vai ter um prejuízo que esses credores precisam registrar nos seus balanços. Eles correrão para onde? Correrão para o Banco Central Europeu para se cobrirem. Eles estão recebendo, pela essa cobertura, um juro zero negativo, enquanto que quando a Espanha, a Irlanda, Portugal, ou mesmo a Grécia e a Itália correm no Banco Central, correm nos bancos para comprar os títulos, esses juros sobem violentamente, sem controle. Então, quem está pagando o juro hoje praticamente zero e todo mundo está correndo para ele, são os títulos da Alemanha, porque a Alemanha tem uma situação financeira confortável. Mas se a Europa entra num processo de bancarrota financeira e econômica, com o consumo lá embaixo e o governo sem arrecadação para bancar o Estado Social, consequentemente, a instabilidade econômica vai bater na Alemanha também, mais cedo ou mais tarde, porque é aquilo que nós estamos dizendo aqui, são vasos comunicantes. O euro é uma moeda fixa onde todos cumprem um tratado monetário e fiscal. Tornou-se impossível um fazer, se ele sair, é um castelo de carta que cai. A Grécia caindo, ela tem que mudar de moeda da noite para o dia. Mudando de moeda, essa moeda vai ter uma desvalorização bárbara também da noite para o dia. E isso vai afetar, consequentemente,
toda a circulação de bens e serviços dentro da Europa, gerando uma instabilidade que eu, para te dizer a verdade, não sei qual vai ser as consequências disso. Não, correto. Ninguém é pitoniza. No caso aí, eu queria apenas uma visão geral, né, da situação que você descreveu muito bem. Mas, Fonseca, parece, eu também cheguei a ler em algum lugar, que a dívida da Grécia é principalmente com os bancos franceses. Parece que os bancos franceses emprestaram ou se comprometeram com 60% da dívida hoje na Grécia. Ora, isso seria uma tremenda situação para a França, né? A situação que a França todo dia tem suas contas rebaixadas aí pelas agências internacionais e agora com essa pancada dos bancos, como é que você acha isso? Não é à toa que os socialistas venceram a eleição na França, né? E o processo socialista, ele se ancora na pregação de que não dá para suportar a situação econômico-financeira estabelecida pelos bancos com o consentimento do Banco Europeu e do FMI, né? Que é uma terapia que nós aqui na América do Sul, na América Latina, já conhecemos há muito tempo. Então o Hollande, né, já está em choque com a Angela Merkel. Por quê? Porque é isso que você está falando, os bancos franceses que emprestaram para a Grécia, comprou títulos do governo grego, o governo grego, por sua vez, capitalizado por esse dinheiro do banco, puxou a demanda interna para alavancar o consumo, com isso ele obter a arrecadação tributária para ir fazer os investimentos necessários para dinamizar a economia e também garantir o estado do bem-estar social dentro da Grécia. Esse circuito rompeu. Rompendo esse circuito, você tem um círculo vicioso, não é? Que leva a uma inevitável bancarrota financeira, corrida bancária, quebra dos detentores dos títulos gregos. Aí é aquele negócio, é melhor a Grécia sair do euro, né? Ou o Banco Central Europeu, tendo a Alemanha e a França principalmente à frente, fazer um movimento de articulação para evitar que a Grécia saia e com ela todo um processo de castelo de cartas desmanchando. Eu acho, né, que vai prevalecer aquilo que foi discutido na reunião do G8 no final de semana. Vai se partir para uma combinação de plano de austeridade fiscal junto com uma proposta de crescimento. O socialismo francês entrou em cena para flexibilizar a inflexibilidade alemã em nome da salvação do euro. Pode dar certo ou pode não dar. Fonseca, nós estamos no final do nosso primeiro bloco e no segundo bloco, logo a seguir, nós vamos abordar justamente esta situação europeia, como é que ela chegou a esse ponto, né? A Europa tão ansiosa e tão orgulhosa de sua união, que na verdade não chega a ser uma união popular ou democrática, mas uma união dos banqueiros e dos empresários, e por isso que não deu certo, ou tudo indica que também vai chegar a um ponto de ruptura, como você falou. Então, até alguns minutos com o nosso segundo bloco.